Vamos embora, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos aqui para mais um dia, né, de troca de conhecimento. A gente vai começar aqui com a aula gravada e terminar lá no nosso encontro, na nossa reuniãozinha lá no Meet, ok? Hoje a gente vai ter umas tarefinhas para fazer. A gente vai conversar com calma lá no Meet. Eu tenho uma legislação nova para vocês darem uma olhada, que vai ser muito utilizada para vocês na sua vida profissional, tá? Que é a Lei Candir, a lei do ICMS, tá? A gente hoje, eu dividi a aula para hoje, eu tinha programado, né, na verdade, a aula de hoje, para a gente tratar dos impostos, da competência dos estados e da competência dos municípios. Eu ia ver tudo junto, né? Só que eu tô percebendo que as aulas estão ficando muito extensas e eu preferi gravar um vídeo menor e deixar esse assunto dos impostos municipais para a próxima aula, para a aula de amanhã, de sexta-feira. Então, amanhã eu vou mesclar a aula com os assuntos que já seriam da própria sexta-feira, né? A introdução ali à Previdência e as alíquotas e como é que elas são recolhidas e para onde é que elas vão. E vou misturar junto com esses impostos municipais, tá? Então, a aula de amanhã vai ser o resto da aula de hoje, da aula de amanhã e junto com a aula de terça, porque segunda-feira é feriado, né? Segunda-feira, 7 de setembro, a gente não vai ter aula, né? Vocês devem estar soltando rojão aí que eu conheço vocês. Mas enfim, então vocês não vão perder o conteúdo, eu só reprogramei aqui a forma de trazer esse conteúdo para vocês, tá certo? Outra coisa que a gente vai fazer quando se encontrar no Meet, eu já vou logo deixando aqui de cara, é o seguinte: vamos dividir os grupos, vou dividir a turma em grupos, eu espero que na terça-feira eu já jogue alguns temas e que vocês tenham tempo para ir se organizando aí, fazendo as pesquisas de vocês, para quando chegar o dia do aluno, vocês trazerem a pesquisa e apresentarem o seminário, mas em forma de uma grande discussão, né? Vocês não vão estar sozinhos nessa apresentação aí de seminário, ok? Então, acho que até amanhã a gente faz a divisão aí dos grupos para semana que vem, ou semana que vem, acho que na terça-feira fica legal. Vou fazer a divisão, vou fazer sorteios para vocês começarem aí a se organizar, tá certo? Com a temática que vai ser proposta aí para vocês, ok? Então, vamos com tudo, vamos embora, que hoje a gente vai ver os impostos estaduais e como é que eles se dão, né? Como é que a arrecadação se dá? Como é que ela volta para o Estado e qual é o impacto que há para a empresa, né? De acordo com o que a gente vai estudar aqui, você começa a deduzir os impactos que são trazidos aí para a empresa. Então, hoje a gente está aqui com o mapinha do Brasil. Olha o nosso parazão lá em cima, mapinha do Brasil, tá? Deixa eu mudar aqui, eu esqueci de colocar esse negócio para o outro lado e trazer logo o pincelzinho marcador aqui pra gente e fazendo as devidas marcações. Então tá aqui, a gente vai ver esses 3 impostos, sendo que dos 3, o que realmente vai mais importar aí para sua vida profissional, que você vai ter mais contato no dia a dia ali, é o ICMS, né? E que é o tributo mais vultuoso, é o imposto mais vultuoso aí de arrecadação estadual, ok? Então a gente vai ver como é que ele se dá, como é que são as alíquotas, como é que é dividido aí de acordo com a operação que vai ser feita. E por último, a gente fecha com ICMS e IPVA, porque pode ser que você fique responsável pelo patrimônio de uma determinada pessoa, você vai ser contador pessoal de uma determinada pessoa, e aí você vai ter que saber de tudo isso, porque você vai organizar a vida financeira da pessoa também, né? Eu conheço contadores que trabalham para magnatas aí, né, sem ser para a empresa em si, é um trabalho personalizado que eles fazem. Então, não sei o que é que vai se dar daqui para frente, então vou trazer o conhecimento sim aqui para vocês, tá? Como forma de vocês saírem de uma maneira mais completa aqui da disciplina. Meu estado aqui do Pernambuco quase nem apareceu, né? Eu tô vendo agora. Oh, Jesus! Mas vamos que vamos, tá bom, galera? Vamos ver os impostos estaduais, de recolhimento estadual. E quando a gente fala de impostos de recolhimento dos estados e impostos de recolhimento do município, a gente sabe já que o Distrito Federal é sui generis
Então, ora ele se comporta como estado, ora se comporta como município. E de acordo com esse comportamento, ele também vai ter um enquadramento dos impostos estaduais e municipais. Então, o Distrito Federal está também aqui, quanto quando a gente for analisar os impostos municipais, ok? Só para deixar isso claro aí na sua cabecinha. Então, vamos lá. Eu queria já deixar claro aqui que a gente vai analisar, eu vou passar para vocês como tarefinha de casa, a Lei Candir. É uma lei importantíssima quando a gente fala de ICMS. Ela traz praticamente todo o regramento do ICMS, ok? E queria lembrar para vocês também, logo de cara, eu vou falar mais para frente, mas eu queria dizer para vocês que o ICMS, ele é proposto dentro das operações que acontecem dentro do Estado, mas muitas vezes essas mercadorias, serviço, transporte se dá entre os estados. Não fica limitado dentro de um só estado, né? Isso. Então, se dá de forma intermunicipal. Se for assim, a gente vai ter regramentos diferentes, tá? Então, a gente tem alíquotas internas para dentro do estado e vamos ter alíquotas entre os estados, interestaduais. E só para lembrar, logo agora, antes que fuja da minha cachola, é o seguinte: os impostos, o ICMS entre os estados, ele tem sempre uma alíquota menor, inferior às alíquotas internas, tá certo, gente? É sempre assim, para estimular essa troca e ir sabendo que há realmente um vultuoso repasse dos impostos aí entre os estados, das operações que são feitas entre os estados, tá? Então, as alíquotas interestaduais, elas são sempre menores que as alíquotas interestadual, tá? Interestadual não, intraestadual, dentro do estado, ok? Então, a Lei Candir e essa Lei Complementar 24 aqui, de 75, que já também sofreu várias modificações, são leis importantíssimas, né? Sem falar na Constituição Federal e no CTN, ok? Então, a tarefinha de hoje vai ser analisar lá no Meet um pouco da Lei Candir, vou trazer ela para vocês aqui também, ok, galerinha? Então, vamos embora. O que é que diz a Constituição Federal com relação ao ICMS, né? E o que é o ICMS? O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços, mais relativo a serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também serviço de comunicação, tá? Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, tá? Iniciou no exterior, finalizou dentro da República Federativa. Vai sim incidir o ICMS também, tá? Vai sim incidir. Tô falando tão rápido que às vezes eu atropelo as palavras, galera. Então, vejam só, aqui eu tenho várias coisas para falar para vocês, né? Primeiro de tudo, eu deixei negritado aí transporte interestadual e intermunicipal. O transporte interestadual e intermunicipal, a alíquota que vai incidir será o ICMS. Mas eu te pergunto, e o transporte municipal dentro do município? E aí? Vai ser tributado através do ISS, que a gente vai estudar na próxima aula, ok? Então, só para deixar já fixado na sua caixolinha a diferença do ISS para o ICMS com relação ao transporte. Se for interestadual ou intermunicipal, ICMS. Se for intramunicipal, dentro do próprio município, ISS, ok? Outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês é que essa circulação de mercadoria, quando se fala em circulação na mercadoria e do serviço, a gente está querendo transferir a titularidade da propriedade, tá? Porque imagine que eu tenha várias empresas e eu vou circular bens dessa minha empresa, de uma empresa que fica ao sul do estado para outra empresa que fica ao norte do estado. Eu vou ter que pagar ICMS? Claro que não. As empresas são minhas. A titularidade daqueles bens ali que estão sendo transferidos de uma empresa para outra são meus. Então, não tem que se falar em ICMS nesse caso. Então, quando a gente fala de circulação de mercadoria, a gente também fala de mudança de titular da propriedade, tá certo? Então, tem que haver isso aí. É uma mudança jurídica que acontece, né? Então, esses são os primeiros destaques que a gente vem trazer aí para vocês sobre o ICMS, certo?
Vamos embora começar a analisar as características do bichinho. Antes disso, quando a gente fala de serviço e mercadoria, né, o STF, ele já foi claro e já bateu o martelo. Isso é martelo batido já, e vocês vão ter a oportunidade de analisar isso aqui comigo. Que a conta de energia elétrica, a energia elétrica seria uma mercadoria, seria um serviço que é prestado, e também seria, a gente também tem a possibilidade de incidir em ICMS nele. Tá aqui, ó. Deixa eu buscar aqui para os senhores. Olha só, deixa eu pegar isso aqui que é melhor. Ó o ICMS aqui. Ó o ICMS aqui. Deixa eu pegar aqui. Opa. ICMS, bem aqui, tá? Então, nas contas de energia elétrica, a energia elétrica em si incide também o ICMS, porque é considerado um serviço que é prestado, né, as pessoas, e aí vai vir o valorzinho na sua conta. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa conta de energia elétrica, ela é minha, tá? Vê quanto eu tô pagando energia elétrica, e a gente tem uma usina bem aqui, né? É um absurdo, minha gente. É uma das energias mais caras do país. O fato de incidir o ICMS aqui não afasta a incidência de outros impostos, tá? E assim é para tudo, para todas as outras mercadorias. Aqui vai incidir de outros impostos, não, de outra tributação e de outros impostos também. Ó, aqui vai incidir ainda o PIS e vai incidir ainda a COFINS, tá? Então vejam só a carga tributária para a gente dentro da conta de energia elétrica. Então só de ICMS foram R$130 e alguns quebrados que foram anexados aí à minha conta de energia elétrica, tá? Então a nossa carga tributária é uma carga tributária alta, que vai incidir tanto no nosso bolso pessoalmente como cidadão, quanto no bolso das empresas, né? Porque o ICMS ele é um tributo de arrecadação fiscal. Quando a gente diz que ele é um tributo fiscal, a gente diz que é um tributo que ele serve para auferir renda para o Estado, para trazer dinheiro para o Estado mesmo, trazer grana para o Estado, tá? Então a intenção dele, a arrecadação dele é uma arrecadação fiscal, tá? Não é extra fiscal, como a gente viu nas aulas passadas, para os impostos aí, de alguns impostos da União, tá certo? Como o II, como o IE, né? São extra fiscais, é o termômetro, digamos assim, do Estado, certo? Então vamos embora. Então cuidado, a energia elétrica também se incide o ICMS nela, tá? Na conta de energia. Eu nem falei, deixa eu voltar aqui para mostrar. Gente, a gente falou da COSIP também, né? No primeiro dia de aula a gente falou da COSIP, quando eu falei das contribuições especiais. Ó, ela aqui, ó, que é essa contribuição de iluminação pública, tá aqui embaixo. É só a título de conhecimento mesmo, para encher linguiça aqui, tá? Ó, R$75,15 de COSIP. É brincadeira, né? Carga tributária elevada, tá bom, galera? Tô enchendo só a linguicinha aqui, só chamando a atenção de vocês, tá? Porque aqui a gente também forma vocês para serem críticos, para serem cidadãos também, não só profissionais, tá bom? Então, características do ICMS. Primeiro, é um tributo fiscal, serve para gerar grana para o Estado, né? Arrecadar para o Estado. Depois, é um tributo de caráter real. Por que de caráter real? Real vem de res, né? Do latim vem de coisa, tá? É um tributo que incide em coisas, tá certo? E não em características pessoais do contribuinte, mas sim em cima do patrimônio, das coisas que esse contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, possui, tá bom? Ou então que ele compra, que ele adquire, né? No caso aqui, o ICMS. Então, em regra, também ele é plurifásico. Em regra, ou seja, o que quer dizer isso? Plurifásico é que ele incide em todas as etapas, tá, da venda de um determinado produto, por exemplo, desde a indústria até o consumidor final, ok? A gente vai ter a oportunidade de analisar no próximo slide com calma isso aí. Agora eu chamo logo a atenção de vocês para essa exceção que está na tela, que é o ICMS combustível. O ICMS combustível, ele é monofásico, ele incide em uma fase só, tá certo? Porque para não elevar tanto a carga tributária do combustível, né? E é assim que a legislação traz pra gente. Então, vamos dar uma analisada aqui nessas etapas. O que quer dizer plurifásico? Vê só, eu vou voltar lá depois, tá?
Então tá aqui, deixa eu buscar o meu pincel. A primeira fase é quando o produto, né, o bem, por exemplo, ele sai da indústria, né, ele é produzido na indústria e ele vai ser vendido aqui para o distribuidor. Vai incidir aqui o ICMS nessa fase, nessa etapa, quando o distribuidor compra os produtos direto da indústria, tá? Então, ele é plurifásico, porque aqui também, quando o distribuidor vai vender para uma loja, para um varejista, tá? Também vai se incidir esse imposto. E o varejista, por sua vez, quando passa para o consumidor, o imposto incide outra vez. Então, por isso que ele é plurifásico. Já o ICMS combustível, não. Ele incide uma única vez, ok? É monofásico. Então, quando fala de plurifásico ou monofásico, é quantas vezes esse imposto incide nas operações, nas etapas que podem existir nas operações aqui, com relação à venda de bens e serviços, né? Tá certo? Então, falar de plurifásico é falar que ele incide várias vezes, né? Durante as etapas de venda aí do bem, por exemplo. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, porque eu preciso falar para vocês ainda que é um tributo, né? É um imposto, o ICMS é um imposto não cumulativo, tá bom? Por que ele é não cumulativo? A própria Constituição Federal traz um conceito aqui pra gente, depois a gente vai analisar naquele slide lá da prática, tá? Onde eu tenho a minha indústriazinha lá. Ele diz aqui, ó, será, a Constituição, né, fala aqui, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço, com o montante cobrado nas fases anteriores, pelo mesmo ou por outro estado ou pelo Distrito Federal, tá certo? Vamos embora para a prática para a gente entender o que a legislação, a Constituição Federal está trazendo aqui para a gente, tá? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá para a prática. Aqui. O que quer dizer ele ser não cumulativo? Primeiro, vamos entender uma incidência cumulativa para depois a gente entrar para não cumulatividade, para ver se fica mais fácil. Digamos que eu tenho uma alíquota aqui de ICMS de 18%, tá? E que eu vou vender um produto pelo preço inicial, saindo da indústria para o distribuidor. Deixa eu pegar minha seta aqui, cadê minha seta? Saindo da indústria para o distribuidor, tá? Essa primeira fase aqui. A primeira incidência, né, que vai ter. Eu tenho uma alíquota de 18% em cima daquela mercadoria, e aquela mercadoria custa R$100. É o preço de venda da indústria para o distribuidor. Então, em cima dessa venda, eu vou ter o desconto de 18%, tá? Em cima desse valor aqui. Então, eu tenho 18% que vai dar quanto? R$18, né? Beleza, essa é a primeira fase. Quando a gente chega nessa segunda incidência aqui, né, do distribuidor para o varejista, a gente vai ter também a alíquota de R$18, né, ou de 18%, tá? Agora aqui eu estou falando de uma atividade cumulativa. Se ela é cumulativa e a venda custa R$20, o produto agora passou a custar R$20, né, a alíquota 18% em cima dos 200 vai dar R$36. Então, acumulou aqui, pagou-se 2 vezes de maneira acumulativa, né, para o Estado. A incidência 3, 18%, e agora o produto custa, né, saindo ali do varejista para o consumidor final, né, custa R$300, tá aqui, R$300. E aí a alíquota de 18% para aquele estado vai ser pago um valor de R$54. Ao final, quando você vai fazer a totalização, quanto é que o estado recebeu? O estado recebeu R$108 a título de ICMS. Então, o imposto cumulativo é esse, vai acumulando o valor, vai sendo cobrado sempre aquela mesma alíquota em cima do montante total do valor daquele produto ali. Tá certo? Agora, a incidência não cumulativa, que é o caso do nosso ICMS. Como é que é feita? Primeira incidência com os mesmos valores, 100, 200 e R$300, de acordo com as fases aí. Saindo da indústria para o distribuidor, o produto custa 100. Saindo do distribuidor para o varejista, 200. E do varejista para o consumidor, no valor de R$300, o mesmo produto, tá certo? Aí, a primeira incidência tá aqui, deixa eu pegar a seta. A primeira incidência, a alíquota é a mesma, 18%. A gente tá trabalhando com essa alíquota aqui hipotética, tá?
Porque vai depender muito qual é o produto, vai depender de estado para estado, quanto se cobra, vai depender se é entre estado, entre a venda do bem foi entre estados, aí a alíquota já muda, né, gente? Não tem como eu trazer todas as alíquotas de todos os produtos aqui. Então, eu estou trazendo ali um valor aí de 18%, é um valor hipotético, é uma hipótese só. Então, na primeira situação, no primeiro repasse, eu tenho indústria e distribuidor, né, a 18%, e o produto custa 100, ele recolheu quanto? R$18. Só que lembre-se, é não cumulativo, tá? Então, se é não cumulativo, aquele valor, aquele primeiro desconto que já foi feito na primeira fase, de R$18, vai ser abatido na próxima fase. Vejam só, a incidência 2, o produto custa R$200, e aí, em cima dos 200, uma alíquota de 18%, né, em cima dos R$200, nessa alíquota aí que a gente está trabalhando, você ia pagar R$36, né? Você não, essa operação, R$36 de ICMS. Só que por ser não cumulativo, aí quando você abate o valor que já foi pago aqui em cima, deixa eu buscar a seta, né? Quando você pagou os R$18, esses R$18 vão ser abatidos onde? Aqui. Então, 36 menos 18 vai dar R$18 também, tá? E aí, na incidência 3, né, que é do varejista para o consumidor, a mesma alíquota, né? Eu tô falando de um mesmo estado. Eu tenho o valor do produto a R$300. Em cima desses 300, vamos lá, botar 18%, vai dar 54. Só que o que é que já foi pago nas fases anteriores? 18 na primeira fase, mais 18 na segunda fase, que dá quanto? 36. E esses 36 vão ser descontados do valor total. Então, se aqui embaixo, em cima dos 300, dá R$54, menos o que já foi pago, R$36, vai dar quanto de imposto? 18. Então, quando eu somo 18 mais 18 mais 18, eu tenho um total de R$54 pagos ao Estado. Então, dizer que a incidência do ICMS é não cumulativa é dizer que ele vai se compensando nas fases que o produto vai passando, tá certo? É mais ou menos isso aí que a gente tenta falar para vocês. Agora, cuidado. Existem, por exemplo, benefícios fiscais que são dados às indústrias, né? Por exemplo, o Porto de Suape, lá em Pernambuco, não sei se vocês já ouviram falar. O governador, na época, ele isentou, né, o ICMS para as empresas que quisessem, para as indústrias que quisessem se instalar lá no Porto de Suape, em Pernambuco. Uma forma de gerar emprego ali, né? Fazer com que a economia flua de outra forma. Então, com a geração de emprego, o governador pensou assim. E isentou as indústrias por um determinado período, né? Que eu acho que já está acabando, acho que faltam mais 2 anos aí para acabar essa isenção. E aí depois as indústrias vão começar a recolher para o Estado também. Então, veja, na primeira fase aqui que eu estou citando, não vai ter, a indústria está isenta de repassar aqui, essa primeira fase aqui, não vai ter o ICMS lá em Pernambuco, da indústria para o consumidor, para o distribuidor. Mas as outras fases, do distribuidor para o varejista e para o consumidor, não fica isento não, tá, galera? Vai incidir o ICMS e começando a contar daqui. Essa isenção que houve na primeira etapa não vai servir de crédito para a segunda nem para a terceira etapa. É como se nada tivesse existido. É como se o start para a cobrança do imposto começasse daqui, do distribuidor, tá? Do distribuidor para frente, ok? Em diante, tá? Mas a gente vai falar disso com mais calma. O que eu quero que você entenda aqui é a incidência cumulativa ou não cumulativa, primeiro. O que é a incidência não cumulativa, né? Do ICMS, eu acho que ficou claro aqui. Então, as várias fases, as várias etapas que o produto vai passando ali, cada etapa dessa há incidência do ICMS, há o recolhimento do ICMS para o Estado, só que há a compensação na fase seguinte, tá? E que a isenção numa fase dessas aí, ou seja, na fase inicial, ou seja, na fase final do produto, não isenta as outras fases. Não deixa não traz a isenção para as outras fases, tá certo, galerinha? Então, é mais ou menos isso aí que a gente quis trazer para vocês, para que ficasse claro aí o que é a incidência cumulativa, né? Aliás, a incidência não cumulativa do ICMS, tá certo? Aí, vamos que vamos. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Aí, o que eu falei sobre isenção. A isenção a não incidência, salvo determinação em contrário, porque pode acontecer da legislação isentar todas as etapas, né, da fase aí do ICMS,
né, num determinado período aí de crise para estimular as vendas e tudo mais, então pode acontecer, mas se isentar apenas em uma das fases, não quer dizer que as outras também serão isentas, tá certo? Então esse artigo 155 da Constituição Federal, parágrafo 2º aqui, o inciso 2 dele, está falando justamente isso. Se a isenção se der no início, que é aqui na letra A, né, esse crédito que houve aqui de isenção não vai passar para as outras fases, não. E na letra B ele fala o inverso. Se há uma isenção lá para a fase final, para o consumidor ali final, não há isenção de volta também não, tá certo? Os créditos, eles não vão ser anulados. Ele está dizendo aqui, ó, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo determinação legal, tá certo? Então, a isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário, ela não vai implicar crédito e vai acarretar a anulação de crédito que foi gerado nas hipóteses anteriores. Então, vamos voltar aqui para ficar claro isso. Então, eu tenho aqui a primeira situação, que é a situação quando vamos falar do início para o fim, né? O início para o fim se dá assim, ó, indústria, depois distribuidor, depois varejista e depois consumidor. Então, o inciso 1 lá daquele artigo que a gente analisou, do 155, parágrafo 2º, ele diz que se a fase inicial, a fase 1 aqui, houver isenção, os créditos, não é obrigatório que esse crédito pule para as fases seguintes. Não é obrigatório que esse crédito que foi dado aqui, essa isenção aqui, que foi dado pelo menos, né, no caso, o exemplo que eu dei do Porto de Suape, que o governador deu às indústrias a isenção do ICMS nessa primeira etapa, não quer dizer que há a isenção aqui e nem muito menos o repasse para a isenção aqui. E o contrário também acontece. O contrário, se houver uma isenção dada pelo Estado aqui, tá? Vai gerar anulação se eles próprios tiverem feito a anulação aqui para essas etapas também. Então, o inverso também é verdadeiro. É isso aí, basicamente, que a legislação está querendo dizer para a gente, tá certo? Com palavras mais simples aqui para que a gente possa compreender, ok? Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa que a gente tem que falar aqui também é sobre a seletividade do ICMS. O ICMS, ele poderá ser seletivo, né? Em função da essencialidade das mercadorias. Por exemplo, uma mercadoria de uso necessário da população, de consumo necessário, ela vai ter uma incidência menor do que a incidência em cima daqueles produtos que são considerados supérfluos, ok? Então é assim que funciona, mas ela aqui tá, eu vou deixar claro aqui, eu coloquei até em negrito para vocês aqui de vermelho, e vou negritar aqui em amarelinho também, para dizer a vocês o seguinte, que aqui o ICMS ele poderá, não é uma obrigação, ele ser seletivo, tá? O Estado é que vai determinar isso, a lei complementar é que vai determinar isso, tá certo? Diferentemente lá do nosso IPI, que a gente viu na aula de ontem. O IPI, ele é seletivo, ele tem que ser seletivo. A incidência é menor em produtos industrializados que são de consumo de primeira ordem da população, tá certo? É assim que funciona, tá? E aí depois, outra característica do ICMS também é fato gerador. Qual é o fato que gera, né, a incidência desse imposto aqui, desse tributo? É a circulação da mercadoria, é a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal e também o serviço de comunicação, tá certo? Então, a incidência vai gerar a incidência do ICMS em cima dessas circunstâncias, dessas 3 circunstâncias aqui, lembrando que o serviço de transporte dentro do próprio município, intramunicipal, é um serviço tributado pelo ISS, ok? Que é de competência do município, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Aí, vem uma súmula, essa súmula 166 aqui, 166 do STJ, que diz o quê? Não constitui fato gerador, então não constitui o fato gerador do ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Foi aquilo que eu falei. Eu sou dona de várias empresas, eu trabalho com uma construtora aí de estradas. Eu trabalho com estradas aí, vou construindo estradas, vou construindo, sei lá, prédios. Eu tenho várias filiais espalhadas aí pelo Brasil inteiro e eu vou levar meu maquinário pesado de um estado para outro, por exemplo. Vai incidir ICMS aí
Não vai, porque eu sou a contribuinte, eu sou a dona da empresa, eu sou a dona desses produtos aí, desse maquinário que está sendo deslocado, tá? Então, cuidado com isso é acumulado já. Os tribunais superiores também entendem assim, para que você seja, para que haja incidência, para que haja fato gerador ali, a incidência de tributação em cima daquela mercadoria, a circulação dessa mercadoria tem que haver a mudança de propriedade. Então, se eu vendesse esse maquinário para alguém, para outrem, para um terceiro, aí sim, poderia haver a incidência do ICMS sim, tá certo, galera? Mas nesse caso, como sou eu que estou deslocando meus próprios bens dentro do território, não vai haver incidência, e isso é meio óbvio até, né? É tudo meu, não estou vendendo e tal, tá? Quem são os contribuintes? Essa lei aqui, Lei Complementar 8796, que é a danadinha da Lei Candir, que eu falei para vocês, leizinha de 96, muito importante aqui para o estudo do ICMS, tá? É ela que traz quase todo o regramento do ICMS aí, tá bom? Ela estabeleceu como contribuintes quem? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize o intuito comercial. Por isso que não incide em ICMS, galera, na hora que eu quiser vender esse meu computador aqui. Se eu vender ele para você, vai ter incidência do ICMS ali, eu vou ter que recolher para o Estado. A gente, através daquela operação, vai ter que recolher o Estado. Não, porque não há esse intuito comercial. Agora, cuidado, para vendas de internet, mesmo que seja para uso privado, para uso não comercial, digamos assim, entre uma parte e outra, aquele que está adquirindo via e-commerce vai sim ser tributado nesse imposto que a gente está analisando aqui, tá? Então, cuidado com isso. O que eu quero falar aqui, nessa habitualidade, nessa generalidade que há, é para vendas vultuosas, tá certo? Entre pessoas jurídicas ou pessoa física. Agora, aquele bem de consumo entre pessoas que não vão fazer uso para o comércio, como eu citei aqui a venda do meu notebook, por exemplo, não vai haver a incidência do ICMS. Agora, tributação vai haver quando houver compras pelo e-commerce, né? Através da internet, tá certo? Então, mesmo que não seja, eu não tenho comércio nenhum, eu estou adquirindo um produto via internet, não vou utilizar ele, não sou habitual, não compro esse produto com habitualidade porque eu não vendo ele, eu quero para mim, né? Mesmo assim, vai haver incidência do ICMS também, tá, gente? Então, cuidado com isso aí, né? E aí, a observação que eu trago aqui é do próprio artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10. E ele diz, sobre a entrada de bem ou mercadoria importados, deixa eu ir grifando as palavrinhas-chave, importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja, é isso que eu acabei de falar aqui, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então, eu estou aqui no estado do Pará, eu sou a destinatária final do produto, do serviço, né? Eu não compro com habitualidade, né? Mas mesmo assim, por exemplo, vai ser incidido, por exemplo, se eu fizer uma compra pela internet, né? Então, produtos importados também, que venham de fora para cá, ok? E não só produtos importados, tá, gente? Hoje, os tribunais superiores entendem também que há incidência do ICMS se eu fizer a compra pela internet e eu fizer a compra de produtos nacionais também, através do e-commerce, tá certo? Então, já há esse entendimento aí também, ok? Que mais? Agora, a venda direta, por exemplo, na OLX, tem muita gente que anuncia bens, né, na OLX para vender através da internet. Não vai haver incidência aí também não, ok? Depende muito do caso, da situação, tá certo? Para haver a incidência ou não do ICMS. Venda entre particulares, assim, não vai haver, tá certo? Que mais? Deixa eu trocar aqui. Ai, minha gente, ele não quer ir, travou. Acontece, né?
Outra observação eu vou ler para a gente discorrer. A exceção dos impostos de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, que é o ICMS, com exceção dele, e com exceção dos que estão lá no artigo 153, que é o II e o IE, nenhum outro imposto poderá, então aqui, ó, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviço de telecomunicação, derivados do petróleo, combustíveis e minerais no país. Com exceção desses 3 aqui, nenhum outro vai incidir sobre esses serviços aqui, sobre esses produtos aqui, tá? Então, energia elétrica, só ICMS. Se a nossa energia for exportada, aí sim pode haver a incidência dos impostos para fiscais, aí, extrafiscais, né? Como o imposto de exportação, por exemplo, tá certo? Ao mesmo tempo, o ICMS e também a incidência do imposto de exportação, tá? Eles vão acontecer ao mesmo tempo, para energia elétrica. Então, para serviço de telecomunicação, derivado do petróleo, combustível e mineral e a energia elétrica, só podem incidir esses 3 impostos que a gente tá vendo aqui e nenhum outro mais, ok? Agora, lembra aqui que eu estou falando de imposto, tá? Pode haver a incidência de outros tributos, que foi como a gente analisou. Por isso que eu analisei com vocês a minha conta de energia elétrica. A gente viu que a gente tem a COSIP lá, a gente viu que a gente tem PIS, deixa eu voltar aqui. Cadê? A gente viu que temos o PIS. Deixa eu tirar esses amarelões aqui, para não atrapalhar a gente. A gente viu que tem, ó, ICMS, eu tenho ICMS aqui, eu tenho PIS, cadê, menino? Vem embora. ICMS, eu tenho PIS e COFINS, eu tenho COSIP aqui, tá? Então, quando eu falei daquela exceção agora, eu tô falando a nível de imposto. Para energia elétrica, para combustível e os demais, mineral, petróleo, que a gente está analisando aqui, só podem incidir esses 3 impostos, II, IE e o ICMS, nenhum outro mais, ok? Então, vamos olhar também qual é a base de cálculo. A base de cálculo aqui é muito interessante, porque a gente vai fazer uma diferenciação com o IPI, que a gente viu na aula de ontem, tá? Então, qual é a base de cálculo? É o valor da própria operação, é o valor do preço do serviço prestado, tá certo? E ele é um preço que ele está embutido no produto. Então, se o produto você vai pagar R$100 naquele produto, R$100 é o valor final que está sendo passado para você, consumidor, tá? Dentro desse valor tem o destrinchamento dos impostos. Tem o valor do produto ali, a alíquota e o valor do ICMS, que já se agrega ao valor final do produto ou do serviço, diferentemente do IPI, tá certo? O IPI é calculado fora desse serviço, tá certo? Pra gente aqui, quando a gente vai comprar uma mercadoria, a gente já compra com valor embutido, o valor pra gente é embutido, o cálculo é feito em cima do valor lá dentro daquele serviço ou bem que a gente vai adquirir. O IPI não. O IPI você não pode incidir o ICMS, você não pode calcular o IPI junto com o ICMS, tá? Então você vai ter que ver quanto custa apenas o produto, né? Para daí você calcular o valor do IPI fora o valor do ICMS. Eu não sei se estou sendo clara aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Deixa eu ver nesse quadrinho aqui. Vamos lá. Vê só. No quadrinho, deixa eu ver se eu consigo colocar a letra. Nunca testei o quadrinho com vocês. Vou testar pela primeira vez aqui. Oi, não vai. Tem que ser aqui. Acho que é aqui mesmo. Foi. Tá? Vamos supor que o valor final que você está pagando num determinado produto aí seja R$100. Só que desses R$100, você tem o valor da mercadoria, que digamos que seja R$80, tá? Mais R$20 de ICMS, né? Mais R$20 de ICMS, ok? Mais R$20 de ICMS. Vamos dizer que também incida nesse produto o IPI.
né? E aí, como é que seria o cálculo do IPI? O IPI, o cálculo pra gente é apresentado fora. Vai ser em cima dos R$80. Digamos que seja 10% de 80. Quanto se vai pagar de IPI? Quanto de IPI? R$8, não é isso? Porque vai ser em cima de R$80, que é o valor real do produto, tá? Deu para entender? Então, quando a gente paga o ICMS, o valor do ICMS já está embutido no produto. O valor do IPI, não. O valor do IPI, a gente vê ele fora do produto. A gente calcula sem calcular, excetuando na hora do cálculo, o valor do ICMS. Aqui eu tenho o ICMS. ICMS, tá? Isso é um I, tá? ICMS aqui, que é no valor de R$20, tá certo? É mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Espero ter sido clara. Qualquer coisa a gente esclarece melhor na aula lá, né? Então, como é que eu faço para sair aqui dessa tela? E agora? A pessoa inventa e depois não sabe sair, né? O negócio é sério. Então, deixa eu sair aqui. Minha gente, não consigo agora, nem dando ESC. Nem dando ESC. Vou pausar o vídeo para não ficar tão grande. Vixe, para pausar. Quem consegue? De jeito nenhum. Volta aqui. Volta aqui. Bora, meu filho. Volte. Volte. E agora, Brasil. Voltei. Deixa eu ver se eu tô gravando ainda, né? Tô gravando. Então, vamos embora. Desculpem aí os perrengues da professora. Vamos embora. Que mais que eu tinha para falar para vocês? A base de cálculo falei. Agora as alíquotas, importantíssimo, tá? As alíquotas para efeito do ICMS, se elas forem dentro do estado, elas são chamadas de internas. Dentro de um mesmo estado. A venda de um produto se deu dentro do mesmo estado, tá? Então a alíquota ela é interna. E aí o estado ele vai aplicar a sua valoração ali. É o próprio estado que vai se incumbir disso aqui. Agora, se a venda de uma mercadoria sair de um estado para outro, aí a gente chama alíquota interestadual. E quem vai definir o valor da alíquota será o Senado, tá? Porque o Senado representa o estado, né? Os senadores são investidos nesse cargo político para representar os interesses dos estados. Então, quando a alíquota é interestadual, o Senado vai deliberar sobre essa causa, ok? Que mais aqui, ó? Eu trouxe aqui para vocês que a resolução do Senado, que pode ser de iniciativa do presidente, né? Ou de 1/3 dos senadores, será aprovado pela maioria absoluta, ó, de seus membros, e estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação, tá? Eu vou ficar aqui só com esse interestadual, porque de exportação já sabe-se hoje que há uma imunidade, né, ao ICMS exportação, para incentivar a venda de produtos nacionais para o exterior, ok? Então, hoje a exportação ela tem esse viés aí, essa imunidade aí que é dada pelo próprio Estado, ok? Então, vamos embora. E lembrar que as alíquotas interestaduais, elas têm um valor menor que a alíquota dentro do próprio Estado, tá? É uma regrinha que existe aí, acho que é a Lei Candy, se eu não me engano eu vi na Lei Candy, tá lá na Lei Candy isso aí. Então, quais são as imunidades relativas ao ICMS que você tem que saber? ICMS exportação, né? Eu coloquei ele bem grandão aqui para não gerar dúvida. Saindo o produto, o bem, o serviço do país, indo sendo prestado em outro, a gente vai ter esse incentivo aí dado pela União. Apesar de saber que o ICMS é de competência dos estados, né? Mas com relação às exportações, já foi deliberado através da própria União, tá certo? Através de lei complementar. Outra coisa, sobre operações que se destinem a outros estados, petróleo, ó, inclusive lubrificantes, combustíveis e líquidos e gasosos, né? Os combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, e energia elétrica.
a energia elétrica, a exportação também está imune, né? Eu dei o exemplo lá, mas é uma imunidade. Eu dei o exemplo lá atrás, falando de energia elétrica, que se fosse vendida poderia ser inserido o IE, né? Mas é uma imunidade que é dada pelo Estado também, ok? Imunidade também sobre ouro, ok? Quando ele for um ativo financeiro ou um instrumento cambial, ok? Aí vai incidir o quê? Em vez do ICMS, vai incidir o IOF. Outra coisa também que há imunidade para todos os impostos, eu estou falando aqui de ICMS, mas é para todos os impostos, é a imunidade que é dada a livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão e também a música brasileira. Tá? A gente viu no primeiro dia de aula, ou segundo dia, quando eu falei, foi no primeiro, quando eu falei sobre, no segundo, quando eu falei dos impostos de maneira geral, dos tributos de maneira geral ali, principalmente relativo aos impostos da União, Estado e município. Eu lembro que eu citei as imunidades para vocês e essa letra D tá aqui, tava lá também, ok? Então eu trouxe aqui no ICMS, mas é para todos os impostos, certo? O que mais? Vamos que vamos. Ó, agora a gente já, então, o imposto mais importante para a aula de hoje, que você tem que guardar realmente as características e analisar a Lei Candir, vai ser o ICMS, tá certo? Porque é o imposto mais vultuoso, de arrecadação mais vultuosa aí, e que a gente acaba sofrendo a incidência dele, seja a gente trabalhando como pessoas físicas, adquirindo produtos e mercadorias e serviços, ou sejam as empresas para as quais vocês vão também prestar o auxílio, né? Trabalhar com a, digamos, eu gosto sempre de dizer, com a saúde financeira das empresas. Vocês são esse pessoal que traz a saúde financeira aí, né? Então, mais importante para o estudo de hoje de ICMS, a título de, digamos assim, consciência tranquila da professora aqui, a gente vai trazer o ITCMD e vai trazer o IPVA também, ok? Então, o ITCMD é o imposto de competência do Estado também, tá? E o que é esse ITCMD? É o imposto sobre transmissão de bens, né? A sucessão, o efeito sucessório que gera com a morte. Então, eu morri, deixei a minha herança para quem? Para os meus filhos, meu marido. Então, essa transmissão da minha herança, por conta da minha morte, ela vai gerar um imposto arrecadatório para o Estado também. Então, é um imposto exclusivo de arrecadação para o Estado, né? É um imposto que a gente chama ele de imposto fiscal, meramente fiscal, tá certo? Vai gerar grana para o Estado. É uma forma de o Estado também puxar uma graninha da gente, certo? Ou então, se eu quiser doar um bem para alguém, também vai ter incidência desse imposto aí, certo? Então, vamos lá. Vamos analisando as características dele. Primeiro, a gente já viu que é um tributo fiscal de arrecadação para o Estado. Aí, depende também o tipo do bem. Se o bem for um bem imóvel, compete aqui Estado, né? Ao Estado onde esse bem esteja situado. Porque imagine a situação de eu morar aqui no Pará, ter bens aqui e não ter herdeiros, por exemplo, aqui comigo, e vier a falecer. Meus pais são de Recife, minha irmã é de Recife, meus pais seriam os sucessores diretos, né, nesse caso. Então, qual seria o Estado que iria ficar responsável pelo recolhimento desse imposto aqui, pelo ITCMD? Seria o Estado onde está o bem imóvel, meu bem imóvel. E o Estado que eu estou morando hoje é o Estado do Pará. Então, o Estado do Pará é quem vai receber essa benesse, digamos assim, né? Essa arrecadação, tá? Agora, se o bem for móvel, títulos e os créditos, né? Do ITCMD. Primeiro, ó, sucessão causa mortes, cabe ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento. O arrolamento é uma fase do inventário, né? A lei, eu copiei o trechinho da lei e joguei aqui, tá? E fui montando a aula. Então, a lei, ela traz essa nomenclatura arrolamento aqui, mas arrolamento é uma das fases do próprio inventário. É uma fase dessa sucessão aí, né? Causa morte, da morte de alguém. Então, se for assim, a causa-morte cabe ao Estado onde o inventário estivesse processando, né? Onde o inventário estivesse processando, vai ser o Estado que vai arrecadar, vai ser o Estado beneficiado aí pela arrecadação desse imposto. Em caso de doação, compete ao Estado onde tiver domicílio o doador. Se eu quiser doar algum bem imóvel meu, né? Quem vai arrecadar esse imposto vai ser o Estado do Pará, mesmo que eu esteja doando ele para alguém que esteja em outro estado aí, ok, galerinha? Então, é assim que funciona o ITCMD.
mas para efeitos de conhecimentos gerais de vocês. Eu não sei o que é que vocês vão se deparar na vida profissional de vocês aí pela frente, então a gente, por causa de desencargo de consciência, a gente fala dele também. Qual é o fato gerador? É a transmissão dos bens e direitos, né, ou por morte ou em caso de doação. É o fato que vai gerar a incidência desse imposto. Aí eu tenho, pro caso de morte, eu tenho uma súmula interessante aqui do STF, que é a súmula 112 em caso de morte, né? Tá aqui. Que o imposto de transmissão causa mortes, ele é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, tá? Então, quando for feita, porque a abertura da sucessão se dá na justiça, por exemplo, tá certo? E aí, quando for feita a abertura dessa sucessão, aí é que a gente vai analisar a alíquota. Por quê? Porque pode haver mudança nessa alíquota aí, e vai que, né, na hora da abertura da sucessão, a alíquota seja uma alíquota, sei lá, mais em conta, uma alíquota menor, tá? Então, o lapso temporal aqui em caso de morte, né, vai ser da abertura da sucessão desses bens aí. Qual é a base de cálculo para o ICMS? É o valor de todo o bem que está sendo doado, é o valor venal desse bem, né? Ou é o valor do bem imóvel ou o valor do bem móvel, tá certo? Agora, tem uma súmula interessante aqui também, em caso de morte, para o STF, que diz que o imposto de transmissão causa morte, ele é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação também, ok? Ele é calculado para saber quanto vai ser a incidência, o valor dele geral vai ser na data da avaliação desses bens. É meio óbvio também isso aqui. A característica F diz para a gente que o imposto é um imposto com alíquotas progressivas, ou seja, se você tem mais patrimônio, a incidência em cima desse patrimônio vai ser maior, né? E assim por diante. O lançamento aqui é uma exceção, é um lançamento por declaração, tá? O contribuinte lá do imposto, ele vai dar as informações, mas o Estado verifica antes desse contribuinte arrecadar, desse contribuinte pagar esse imposto, tá certo? Então, é assim que funciona esse lançamento por declaração, tá? Vamos passando aqui. A gente chega ao final com o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Só lembrando aqui que não entram embarcações, não entram aeronaves aqui nessa tributação desse imposto aqui. É só veículos terrestres, ok? Veículos automotores terrestres. Automotor, né? Não, automotor terrestre. Porque o de embarcação também tem motor, né? Automotor terrestre. Então, compete aos estados e Distrito Federal, né, a incidência aí desse IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. É um tributo fiscal também de arrecadação, vai gerar grana para o Estado. O fato gerador qual é? Possuir o veículo, né? E aí o STF diz aqui o que pra gente? O que eu acabei de falar, que ele não incide em embarcações nem em aeronaves. É devido ao estado do domicílio do proprietário do veículo, tá? De acordo com o seu registro, de acordo com a legislação de trânsito, onde esse veículo está licenciado e registrado. Por exemplo, eu vim de Maceió para cá. E em Maceió a gente comprou um carro, tá? Então eu pago IPVA para quem? Para o estado de Alagoas, ok? Porque o meu carro, ele foi licenciado e está registrado no estado de Alagoas, ok? É assim que funciona, mesmo ele estando rodando aqui no estado do Pará, certo? Outra coisa é que esse imposto, ele vai ter alíquotas mínimas fixadas pelo Senado, tá? O Senado é quem vai dar digamos assim, esse norte aí. E ele pode ter alíquotas diferenciadas em função do tipo do veículo e para que ele está sendo utilizado, tá? Se é um veículo de transporte escolar, se é um veículo de passeio, tem essa diferenciação para a incidência das alíquotas. E outra coisa é que o lançamento aqui também é diferente. O lançamento, ele é um lançamento de ofício, né? O Estado é quem vai já lançar, você vai adquirir aquele bem,
aquele veículo, que é hora que a gente se enrola, é tanta coisa, né? Então você vai adquirir aquele veículo e o Estado já vai lá e pum, já bota ele para você e você já vai lá e paga. Então é de ofício, o Estado não precisa de nenhuma declaração sua, tá? Só que você tá comprando aquele carro, comprou aquele carro, pá. O Estado dá a incidência desse imposto e você vai lá e arrecada e paga, ok? Aqui é mais a título de conhecimento, eu acho difícil que vocês utilizem no dia a dia, tá? A não ser que você vá trabalhar para um magnata, igual eu falei, né? E a gente fica por aqui, tá, gente? A nossa proposta é que a aulinha seja um pouco mais curta, para que ela não seja tão cansativa. E o resto das informações, aquele complemento mais detalhado que a gente sempre dá, a gente vai dar lá no Meet logo mais, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus.